Oh, Deus. Olha aí, Anderson. Queridos, abram a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías teve face a face com Deus. Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós somos curiosos demais. Somos cheios de curiosidades. Desde o início, lá no Jardim do Éden, Eva, ao receber o recado da serpente, nasceu nela uma curiosidade de saber o outro lado. Foi uma desgraça. Nós, seres humanos, temos essa característica. Quando alguém fala, quando teu amigo fala de outra pessoa para você, e diz: olha, eu conheci um cara muito legal. Imediatamente, nós vamos ao computador, vamos à nossa memória e vamos procurar alguém muito legal. Olha, o camarada tem um sorriso daqueles, muito simpático. Aí a gente vai imediatamente lá na nossa memória, nosso computador, encontra o sorriso mais legal que a gente tem na memória. Olha, mas o cara também é muito forte. Pensa um cara forte. O camarada, a gente vai lá no computadorzinho, vai lá ver um cara muito forte, e daí por diante. E quando a pessoa vai falando as características, a gente vai montando na nossa mente, esculpindo na nossa mente aquela pessoa. E é interessante que quando nós conhecemos essa pessoa, tete a tete, face a face, é totalmente diferente daquela que a gente esculpiu na nossa mente. Amados irmãos, Isaías
Esse jovem, também com curiosidades e mais curiosidades, como todo bom hebreu, judeu, israelita, tem a vontade de um dia estar face a face com Deus. E tem essa curiosidade de saber como é Deus. Você tem essa curiosidade. Você tem essa vontade. Você quer conhecer Deus, quer saber como Ele é. Isaías, naquela ansiedade de conhecer Deus, como todo jovem criança, ele começa a ter essas mesmas ideias que nós temos também hoje. A gente começa a ouvir as características, os atributos do nosso Deus. Que Deus é poderoso. A majestade do nosso Deus. E a gente começa, irmãos, por incrível que pareça, procurar na nossa memória um rei com majestade, com presença. E vamos colocando. Nosso Deus é um general poderoso, é o Senhor dos exércitos, e a gente começa a colocar na nossa mente um grande coronel, um grande comandante. Deus é muito bom, e aí por diante, vai falando as virtudes do nosso Deus, falando as coisas lindas do nosso Deus, e começamos a esculpir um Deus, fruto de nossa imaginação. As crianças têm muito disso, é muito fértil, as crianças, que é com essa imaginação, de pensar como Deus é. E além do mais, as revistas de escola bíblica dominical, muitas delas, trazem a figura de um Deus, de um Senhor já de muita idade, cabelos brancos, bochechinha bem rosada, sentado num trono, meio sorriso. E as crianças começam a imaginar que aquele é Deus. Aquela figura, a figura de Deus. Até adolescentes hoje pensam que Deus é essa figura. E quando estão louvando ao Senhor, quando estão erguendo a sua voz, eles começam a adorar o Deus fruto de sua imaginação. Eles começam a adorar pela ignorância. Eles começam a adorar aquele Deus que passaram informações para ele, e ele mesmo começou a esculpir. Isso também é idolatria. Isaías queria conhecer Deus. Queria ver Deus. Isaías tinha sangue real na veia, ele sabia muito bem o que é a majestade. Sabia muito bem o que era uma autoridade. E buscava isso no seu coração, como qualquer um jovem, temente a Deus, quer conhecer Deus, quer estar face a face com Deus. Meus queridos, nós vamos surpreender, ficar maravilhado quando chegar esse dia onde nós estaremos face a face com Deus. Coisas maravilhosas acontecerão na nossa vida.
Nesse texto, que é um texto muitíssimo conhecido de todos nós cristãos, nós vamos ver aqui 3 encontros. Três visões. A primeira visão que Isaías teve foi uma visão de Deus, sobre Deus. Quem é Deus? Olha, aquele jovem estava ali, naquele lugar, no templo. Era aquele jovem que gostava de orar, buscar a Deus, buscar a presença de Deus, buscar a bênção do Senhor. Olha que maravilha, meus irmãos. E estava ali, provavelmente fervoroso. De repente começa a surgir no meio do templo um cenário incrível. Algo que ele nunca viu na vida. Que ele nunca imaginou. Assustador. Ao mesmo tempo, esplêndido, maravilhoso. Surgiram querubins, serafins. Esses seres, irmão, muito estranho. 6 asas. Se a gente fala de serafins aqui, querubins, anjos, a gente vai pensar em 2 asas, não é verdade? E ali surgem esses seres celestiais que representam a presença de Deus num certo lugar. Aonde eles estão, eles representam a presença de Deus. Deus está aqui. Isaías sabia muito bem disso. E quando aqueles querubins, serafins, começaram a cantar e louvar o nome de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda terra está cheia da sua glória. O templo começou a tremer. Encheu aquele lugar de fumaça. E essas vozes adoravam a Deus. Isaías ficou assustado, com certeza, porque se eu estivesse no lugar dele, eu tinha corrido. Eu tinha corrido, meus irmãos. Tremeu o lugar, fumaça, e aqueles seres, diferentes, mas ele permaneceu. Por quê? Porque estava tendo encontro com Deus. O Deus da sua vida. O Deus que iria mudar a vida dele naquele momento. Algo poderoso iria acontecer na vida dele. Deus não estava se apresentando por brincadeira. Deus não estava fazendo uma apresentação para ele. Quando Deus surge, quando ele vem, quando ele habita no lugar, quando ele convoca você para estar face a face com ele, coisas sobrenaturais de Deus vai acontecer na sua vida. Amém? Ele teve essa visão de Deus. E esta visão mexeu muito com ele. Ele ficou muito perturbado, ficou muito agitado. Ele começou a ficar agitado, a preocupação dele era tão grande, que ali naquele exato momento, ele teve a segunda visão, e um segundo encontro. Uma visão de si mesmo. Um encontro com ele mesmo. Quando aqueles anjos gritaram:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, é o Senhor de toda força. Ninguém pode medir forças com Ele. Ele é onipotente. Força, santo, santo, santo. Ele cai de rosto no chão. Ele tem uma visão de si mesmo. Ele diz: ai de mim, porque eu vou morrer, eu vou perecer, porque eu vi o Senhor dos exércitos. Eu vi Deus, eu estou na presença de Deus, e eu tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. A primeira reação que você tem, que qualquer pessoa tem quando se encontra com Deus, é ter uma visão de si mesmo. Diante da santidade de Deus, você vai ver o quanto você é podre, quanto você é pecador, quanto nós somos terríveis. Isaías, ele cai de rosto no chão. Ai de mim, um grito de dor. Quando você está diante da presença do nosso Deus, quando você está face a face com o nosso Deus, você vai sentir a dor do seu pecado. Você vai sentir a dor, a anestesia vai sair, e você vai sentir a dor do seu pecado, porque o seu coração será quebrantado. Por que existem tantas pessoas hoje que vivem numa vida de pecado e que não estão nem aí? Porque ainda não tiveram encontro real com Deus. Ouve falar de Deus. Ouve falar de Jesus. Falar de Jesus. Um Jesus histórico. Até mesmo sabe a Bíblia de capa a capa. Mas não teve um encontro real com Deus. Conhece Jesus como se conhece um ídolo, como se conhece alguém famoso, só tem informações sobre aquela pessoa, sabe tudo sobre aquela pessoa, mas nunca teve um encontro real com ela. E tem muitos crentes hoje que têm um relacionamento com Deus dessa categoria. Porque precisamos sim, é ter um encontro com Deus, estar face a face com Deus todos os dias da nossa vida, para que a gente possa olhar para dentro de nós, e a gente dizer: eu não sou nada, eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador, eu preciso do teu perdão, Senhor. Além de ter meus lábios impuros, disse o profeta, eu habito no meio de um povo lábios, estou perdido. O que eu faço agora? Eu vou morrer, porque a santidade do meu Deus é tão grande, ela vai me fulminar, ela vai me matar nesse momento. Vai acabar comigo, porque eu não consigo ficar de pé. Eu não consigo ficar de pé na presença do meu Deus, face a face com o meu Deus. O pecado afasta você de Deus, mas Deus procura você. Voltando ao Éden, quando Adão e Eva, eles pecaram, Deus perguntou: aonde vocês estão, Adão? Deus procurou Adão e Eva para conversar com eles, como todas as tardes, na viração do dia, ele conversava com eles. Deus procura você. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você, por mais terrível que você seja. Por mais bonitão que você seja no domingo na igreja. Por mais bacana que você seja aqui na igreja. Mas de segunda a sexta, você é um miserável pecador. Você rouba, você mente. Olha só, gente. Quantas pessoas vivem no adultério, na prostituição. Que coisa triste.
a pessoa que se encontra com Deus, ela nunca será a mesma. Quando ela está frente a frente com Deus, ela nunca será a mesma. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Isaías, ele sentiu a dor do seu pecado. Sinta a dor do seu pecado. Se o pecado não dói em você, você está anestesiado. Você precisa se quebrantar na presença de Deus. E algo poderoso de Deus. Você vai sentir a dor do pecado. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você se ajoelhou e disse: Senhor, como eu sou pecador? A gente peca sempre em avarejo. Pecamos sempre. Pecado, pequei. E na hora de pedir perdão para Deus, nós vamos pedir em atacado: perdoa os meus pecados, Senhor. Isso não é confissão. Isso não é arrependimento. Enquanto você não sentir a dor do seu pecado, você não está arrependido. Você precisa sentir essa dor. Essa dor tem que provocar um choro. Tem que provocar algo no seu coração que vai doer. Uma vergonha muito grande de Deus que é santo, santo, santo. De um Deus que é poderoso. Em nome de Jesus. Se você ainda não teve essa experiência de sentir a dor dos seus pecados, você precisa estar face a face com Deus. Você precisa estar face a face com Deus. Se o pecado não dói, você não tem esforço nenhum de tirá-lo de você. Não está incomodando. Está aqui, aí. Mas quando ele começa a machucar você começa a buscar socorro. E o único que pode perdoar os seus pecados é Jesus de Nazaré. Somente Ele pode fazer isso por você. É preciso conhecer essa sua condição de pecador. Isaías disse: olha, eu tenho lábios impuros. Eu habito num povo que tem puros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Isto é que é poder. Eu pensava num poder alicerçado nos poderes humanos, na majestade humana. Mas isso é que é poder. Isto que é Deus. Quando você conhecer e tentar conhecer a dimensão do nosso Deus, você vai cair de rosto no chão e vai dizer: Senhor, como Tu és poderoso, como Tu és grande. Você será um homem santo, você será uma mulher santa, quando você começar a procurar Deus na sua vida diariamente. E meus queridos, como isso é importante. Há muitas pessoas vivendo em indiferença, em comodismo religioso, comodismo também espiritual, uma vida de religiosidade, de desencargo de consciência. Eu vou na igreja, hoje é domingo, eu vou na igreja hoje porque, se eu não for, eu não sei, mas eu vou para a igreja hoje. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O povo de Deus era um povo que buscava a face dele. E ir ao templo era uma grande alegria. O dia de ir ao templo era um dia de alegria. Porque o povo buscava estar face a face com Deus.
A gente enfrenta hoje situações difíceis, pessoas, meus irmãos, tanto lá em Bituva como aqui em Cascavel, provavelmente, pessoas que o domingo é um fardo. Que o domingo é terrível, é o dia da preguiça. Tem gente que chama isso, amaldiçoa o dia do Senhor, diz que é o dia da preguiça, é isso, pastor? Eu digo que vou dormir, vou descansar, quero saber disso. E se chover então? Diz que segunda-feira é o dia da preguiça, né? Mas muitos dizem, eu quero ficar na minha cama. Se você ama profundamente a Deus, o domingo, além de ser um dia para você descansar, também é um dia de você glorificar o nome do Senhor. Amém? Isaías estava no templo. Pastor, tem que vir para a igreja para sentir a presença de Deus? Eu não estou localizando, ou não estou centralizando a presença de Deus no templo, mas eu quero dizer para você, querido, vir aqui e participar de um culto comunitário, onde você participa do culto, onde você não assiste o culto, você participa do culto. Você vê a grande diferença na sua vida. Isaías diz, ai de mim, sou pecador, e habito no meio de um povo que tem impuros lábios. E neste momento, um serafim pegou uma brasa viva do altar, e tirou aquela brasa viva do altar, e passou nos lábios de Isaías, e disse, purificados estão os teus lábios, perdoados estão os teus pecados. O arrependimento sincero recebe o perdão de Deus. Amém? Vamos, irmãos, em nome de Jesus, buscar ter arrependimento de verdade. Buscar ter esse arrependimento que o Espírito Santo de Deus também vai provocar na nossa vida. E quando ele toca os lábios de Isaías, Isaías recebe ali o perdão de Deus. Perdão é uma coisa maravilhosa. Você está livre. E a liberdade, meus irmãos, não tem preço. A nossa liberdade, quem pagou o preço foi o Senhor Jesus. Terceira, a primeira visão ele teve de Deus. E como ele teve uma visão de Deus, imediatamente ele teve uma visão de si mesmo. Todas as pessoas que se encontram verdadeiramente com Deus, ela tem imediatamente uma visão de quem ela é. Por isso que as pessoas, quando aceitam Jesus Cristo, quando elas vêm para Jesus Cristo, ela vem com toda a velocidade. Ela vem se derramar na presença de Deus, ela vem correndo e se abraça aos pés do Senhor Jesus, e chora os seus pecados, e sai falando para todo mundo o que Jesus Cristo fez na vida dela, aquele novo convertido fervoroso. Os dias vão passando, ele vai se contaminando com o comodismo dos mais velhos. Mas, meus queridos, todo dia é dia de estar face a face com Deus. Teve uma visão de Deus, imediatamente uma visão de si mesmo, e aí vem a terceira visão. Um desafio missionário. Uma visão missionária. Uma visão de ser proclamador das coisas de Deus. Deus disse, naquele cenário maravilhoso, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha o nós de novo aí. Nós. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora, nós. Quem há de ir por nós? Irmãos, o homem quebrantado, de rosto no chão, quase morto, rolando no chão,
e receber um desafio desse, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero, Senhor. Eu quero estar contigo. Eu quero, Senhor, ser embaixador. Eu quero ser profeta. Eu quero, Senhor, denunciar a injustiça. Eu quero denunciar o pecado. Eu quero, Senhor, denunciar Satanás e todo o seu exército inimigo. Eu quero que o meu povo receba o que eu recebi agora, porque é a coisa mais maravilhosa deste mundo, Senhor, é estar livre dos pecados. Agora eu te conheço, Senhor. Agora eu te conheço, Senhor. Eu te conheço, Senhor. E porque eu te conheço, eu vou falar com toda autoridade. Eu vou falar com todo amor. Eu vou falar com toda a veracidade, porque, Senhor Deus, Tu me salvaste e me livraste dos pecados. Irmãos, todo aquele que é perdoado, diz: eu quero trabalhar para o meu Deus. Deus não chamou você para fazer estatística da igreja, números. Deus chamou você para ser um missionário. Deus chamou você para uma missão especial. Embaixador do reino de Deus. Encher templos. Muitas igrejas aí estão enchendo templos. Agora, responder esse desafio de Deus: a quem enviarei e quem há de ir por nós? São poucos Isaías. São poucos Isaías. Desde pequeno, meus irmãos, eu tinha paixão por Deus. Meu pai tinha um cuidado excessivo comigo. A minha mãe tinha um cuidado excessivo comigo. Nós somos 3 irmãos. Nós temos um quarto que é adotivo. O meu irmão podia sair para a rua, podia ir para qualquer lugar, meu pai deixava. Mas quando eu pedia, eu falei assim: não, você fica. Não, você fica. E eu chorava, meus irmãos, chorava. Mas por quê? O senhor não gosta de mim? O senhor nunca gostou de mim? E isso começou a criar barreira entre eu e meu pai. A minha mãe falou: você também não vai. Seu pai não deixou, você não vai. Eu fui criado um menino assim, de uma maneira protegido demais e, ao mesmo tempo, revoltado. Porque meus colegas da minha idade faziam coisas que eu não fazia. E eles me chamavam de bombinho, quadradinho e tudo mais. Tudo bem, eu sou quadrado, né? Mas o seguinte, meus irmãos, isso começou dentro de mim. Mas eu queria servir a Deus, eu queria servir a Deus, eu queria servir a Deus. Meu pai falou: não, você vai agora para uma faculdade. Mas meu pai, eu quero ir para o seminário. Não, você vai para a faculdade. Deus vai usar você com a faculdade que você terá. Tudo bem, a gente foi, fez a faculdade, terminamos a faculdade e tudo mais. Está aqui, pai, meu diploma, aqui. Você vai trabalhar. Meu pai sempre foi uma pessoa simples. Eu nasci num lar muito simples. Meu pai sempre foi motorista. E motorista de uma empresa estatal lá da Paraíba. Eu sou paraibano. Não sei se vocês perceberam pela cabeça ou pelo sotaque. Mas eu sou paraibano. Da cidade de Souza, no interior da Paraíba, lá no sertão. E meus irmãos... E quando eu cheguei, eu disse: meu pai, está aqui, meu pai. Meu filho, agora você vai trabalhar. E como ele era motorista dos gerentes, dos grandes políticos da época, ele me colocou no local legal. Como eu era formado em economia, ele me colocou na função de economista. Eu tinha um status, mas não era feliz. Eu tinha o meu colega comigo, da minha idade. Ele foi para o seminário e eu fui para a faculdade. Lá no Rio de Janeiro, longe, eu disse: se o senhor quer que eu saia de casa, eu vou para bem longe.
Fui rebelde, fui beber longe. Aí meu colega Gisberto Queiroga, conhece? Gisberto Queiroga, ele falou o seguinte, eu fui para o seminário e ele ficava lá, só mandando notícia. Estou bem, estou maravilhoso. Eu ficava com inveja dele. Meus irmãos, certo dia eu estava sentado na mesa ali no trabalho. Já fazia 1 ano que eu estava trabalhando. Eu fechei a porta e disse, Senhor, aqui não é o meu lugar. Eu sou honesto, eu sou sincero, sou verdadeiro, e isso está me incomodando. Empresas estatais com muitos desvios, muitas coisas acontecendo, eu assinando papéis, sem nem saber o que estava assinando. Falei, meu Deus, me tira daqui. Me tira daqui. Eu comecei a gritar por Deus, socorro, Senhor. Irmãos, em 1 semana, chegou uma carta. Quando eu abri a porta, tinha uma carta. E essa carta tinha um título, exoneração de cargo. Eu gritei de alegria. Falei, obrigado, Deus. Meu pai ficou muito chateado, meu pai ficou triste. Pai, tchau. E fui para o seminário. Logo, 3 meses depois, eu já estava no seminário. Eu queria ser pastor. Desde pequenininho assim, eu sentava sempre no primeiro banco e eu babava quando meu pastor pregava e eu ficava olhando para ele. Quando eu cheguei no seminário, que eu fui descobrir que o grande cuidado, aquele cuidado excessivo que meu pai tinha, era Deus usando meu pai para me preservar das coisas do mundo. Eu fui separado por Deus para a obra de Deus. Eu só sei falar de Deus. Faça uma pergunta sobre a área econômica. Eu não sei mais, mas eu sei falar de Deus. Eu sei falar de Deus. Eu tive um encontro real com meu Deus. E esse encontro real com meu Deus me levou a essa decisão. Quando eu aceitei Jesus Cristo, de verdade, eu tinha 6 anos de idade no culto da SAF. Minha mãe me levou para um culto, eu estava lá, e as mulheres começaram a cantar, e eu comecei a chorar, e senti uma alegria muito grande, e algo dentro de mim falava o seguinte: você é meu, você é meu, você é meu. É quando eu me lembro que eu entreguei minha vida para Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vocês que foram para o face a face com Deus, vocês também que ainda não foram para o face a face com Deus, eu quero dizer o seguinte para vocês. Deus não chamou você para fazer número. Deus chamou você para ser um missionário. Não abandone aquilo que Deus colocou no teu coração. Não abandone. O filósofo, o psicólogo, o sociólogo, eles têm perguntas, questionamentos sobre Deus. Eles querem saber como Deus é. E neste intervalo ele começa a montar uma história, ou algo, um personagem que pareça com Deus. Partindo do conhecido para o desconhecido. A pedagogia é sempre assim. Mas Deus, não se chega ao conhecimento de Deus. Deus jamais pode ser comparado com as criaturas. Deus é incomparável. A quem você está adorando? Você conhece verdadeiramente Deus? Você já teve um encontro real com o Senhor? Você sabe quem você é? Você sabe qual é a sua missão aqui nessa terra? Mas primeiro tem que ter um encontro real com Deus. Feche seus olhos.
Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Convidar o pessoal do louvor para estar cantando mais de ti, menos de mim. Eu não quero chamar você aqui à frente. Quero que você, no seu lugar, você esteja faça a sua oração. Diga: Senhor, eu quero ter experiências contigo. Eu quero estar perto de ti. Eu quero mais de ti, Senhor, menos de mim, ó Deus. Cuidado para que você não esteja adorando um Deus fruto de sua imaginação. Em nome de Jesus, seja quebrado todas essas imagens, deletado da sua memória todas essas imagens e esses altares que você construiu. Adore a Deus pelos seus atributos. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Seja sincero. Diga: eu quero encontrar contigo, Senhor, todos os dias. Eu quero estar face a face contigo todos os dias. Eu quero, Senhor, assim como Isaías teve um encontro contigo. Eu quero me conhecer melhor, Senhor. Quero me conhecer melhor. Você só vai conhecer quem você é se você conhecer quem é Deus. Aleluia, Jesus. Esvazie-se de você mesmo, encha-se de Deus. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo de Deus está em você. Você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus? Neste momento, ore ao Senhor, diga: eu quero sentir a dor do meu pecado, Senhor. E menos de mim. Servo de todos os irmãos, de ti. Menos
Louvado seja o teu nome, ó Pai. Teu Espírito Santo, Senhor, é que fala. Teu Espírito Santo é que ministra. Teu Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Teu Espírito Santo que faz a obra maravilhosa, que levanta o pecador, o desvalido, levanta do monturo e faz o vencedor. Ó Espírito Santo de Deus, que a Tua obra possa agora, Senhor Deus, pegar todos aqui, Senhor, no momento, ó Deus, de entrega total aqui, de um derramamento de alma, de um derramamento, Senhor, de Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo seja derramado, Senhor, sobre toda a igreja presbiteriana de Cascavel e todas as igrejas evangélicas dessa cidade, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, que essa igreja, ó Pai, possa ser, meu Deus, uma igreja, Senhor, que proclame, Senhor, o Teu Espírito Santo, as ações do Teu Espírito Santo, que jorre, Senhor, o fruto do Espírito, que jorre, Senhor, as manifestações dos dons espirituais, ó Pai. Deus, traz arrependimento de pecados, traz, Senhor Deus, humildade, traz, Senhor Deus, para todos aqui, Senhor Jesus, ousadia, Senhor, de falar da Tua palavra, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero abençoar, meu Pai. Eu quero dizer-te, Senhor Deus, que é um privilégio, Senhor, estar aqui com os nossos irmãos. É uma honra, Senhor, para nós, Senhor, servir esta igreja, Senhor. É uma honra, Senhor, servi-los para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós não podemos ficar para nós aquilo, Senhor, tão precioso colocaste no nosso coração. Nós queremos compartilhar, Senhor. E Deus eterno, recebe, meu Pai, a nossa gratidão, meu Pai, por essas vidas, por essa igreja, pelo pastor Edinaldo, pelo pastor Léo, o pastor Alexandre, pelos pastores, ó Pai, dessa igreja, Senhor, presbíteros, ó Pai, liderança, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, Deus, que essa cidade seja impactada, Senhor, pelo Teu Evangelho, através dessa igreja. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Amém. Pastor Edinaldo. Queremos agradecer ao pastor Francisco. Deus abençoe. Pastor Anderson. Quem quiser conversar com ele depois do culto, ele vai estar aqui na frente. Desejo a todos uma ótima semana, lembrando que essa semana temos 2 encontros imperdíveis na igreja. Quarta-feira, quebrando mitos, derrubando mitos, 7h30, e na quinta-feira, Mulheres Modernas, a moda antiga, 7h30 da noite, aqui na igreja. Venha louvar a Deus conosco. Desejo a todos uma ótima semana. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre os amados, hoje e agora, e para todos sempre. Amém. Dê um abraço bem forte, está ao seu lado.